Deus. Isso. Você pode aplaudir a Jesus? Haja luz. Isso aí. Haja luz. Então, no sentido literal. 1 Coríntios 11, 23. Quem já encontrou, diga: eu amo Jesus. 1 Coríntios 11, verso de número 23, diz-nos assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Repete comigo: o Novo Testamento. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Repete comigo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, meu Deus, você pode aplaudir Jesus pela vida? Fiz um sinal de água, ele trouxe uma taça bonita, obrigado. Então, esse é o texto primordial, que é o texto que nós usamos para a ceia do Senhor. E eu quero compartilhar com você uma palavra sobre verdades importantes sobre a ceia do Senhor. A primeira verdade que você precisa entender é que no protestantismo, ou na igreja evangélica, como você achar melhor nós denominarmos, nós temos apenas duas ordenanças. O pessoal mais tradicional, de igrejas mais tradicionais, dizem dois sacramentos, que são aquilo que, as coisas que Jesus mandou a gente fazer. O primeiro é o batismo, repete comigo: batismo, e o segundo é a ceia, repete: ceia. E necessariamente, em todos os textos que envolvem essas duas ordenanças de Jesus, elas aparecem sempre assim nessa ordem: em primeiro lugar o batismo e em segundo lugar a ceia. A gente percebe isso no fato da celebração da ceia. Jesus comia pão, sentava em mesa com muitos pecadores, né? Pecadores nunca foram um problema para Jesus, pelo contrário, ele atraía, e era o propósito dele atrair pecadores, porque os nossos pecados não são problema para Jesus, ele veio para nos perdoar e nos transformar. Mas você precisa entender que, embora ele comesse muitas vezes com pecadores, quando ele foi ministrar a primeira ceia e ensinar, ele comeu apenas com os discípulos, e os discípulos compreendiam as pessoas que estavam em comunhão plena com ele, e compreendiam as pessoas que tinham sido já batizadas nas águas. Então, essa foi a ordenança de Jesus. O autor da ceia, preste atenção nisso, é o Senhor Jesus Cristo. Foi ele que pegou uma festa judaica e ressignificou, porque a Santa Ceia, ela foi ministrada por Jesus na mesma ocasião, numa ocasião próxima à festa da Páscoa. Por quê? Porque Jesus é o cumprimento da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa nada tem a ver com ovo, com chocolate, com coelho. A Páscoa tem a ver com o cordeiro que é sacrificado, com a libertação que acontece. De modo que a gente vê em Êxodo capítulo 11, 12, quando a Páscoa é estabelecida, Deus orienta Moisés dizendo assim: você vai pegar um animal, um cordeiro, um cabrito, você vai guardar ele do 1º até o 14º dia. Depois que você fizer isso, você vai comer a carne desse animal assado no fogo, e depois que você comer a carne desse animal assado no fogo, tudo direitinho, vocês vão comer todas as partes do animal, e o sangue vocês não vão beber. O sangue vocês vão passar ao redor das portas. E disse Deus a Moisés: porque à meia-noite eu vou passar por cima da terra do Egito, e onde eu não ver a marca do sangue vai haver morte, onde eu não ver a marca do sangue vai haver dor, mas onde eu ver a marca do sangue vai haver festa, onde eu ver a marca do sangue vai haver libertação. E nós cremos que nós somos marcados com a marca do sangue de Jesus Cristo. Então, naquela noite, Deus enviou a 10ª praga no Egito, e o povo foi liberto do Egito, de modo que eles saíram do Egito através,
tendo esse simbolismo do sacrifício do animal. Então, Jesus é o Cordeiro, porque é na morte de Jesus que nós somos libertos do Egito e do poder do pecado. Então, era uma festa comemorada pelo povo judeu. Eles comemoraram a primeira Páscoa no Egito, a segunda Páscoa ao pé do Monte Sinai, quando receberam as tábuas com os 10 mandamentos, e a terceira Páscoa assim que eles entraram em Canaã. E depois passou a ser uma festa recorrente e anual do povo judeu. Quando vem Jesus, ele vem para explicar que ele era esse Cordeiro. Você precisa entender uma coisa sobre Bíblia. A Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo. Você pode repetir isso comigo? A Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo. É um livro sobre Jesus Cristo. Então, a Bíblia é um livro sobre Jesus. Ele está no Antigo e no Novo Testamento. Se você ler a Bíblia com a lente certa, você vai encontrar Jesus o tempo todo. No Antigo Testamento, você vai encontrar Jesus através de tipologias, que é o caso que eu estou falando, que é do Cordeiro que é sacrificado. Você vai encontrar Jesus através de profecias, e você vai encontrar Jesus através de manifestações teofânicas, que são aqueles textos que aparecem dizendo assim, e veio o anjo do Senhor, ali é Jesus Cristo. Então você precisa entender essa realidade, a Bíblia é um livro sobre Jesus, e em Jesus, as tipologias e profecias do Antigo Testamento estão completamente cumpridas, glória a Deus por isso. Então ele veio para cumprir isso e para dar um novo significado ao aspecto da ceia. É importante você entender essa realidade. Mais uma coisa importante sobre a ceia que você precisa saber: a retransmissão da ceia. Jesus falou assim, vocês vão fazer isso em memória de mim. E é por isso que nós vamos celebrar a ceia hoje pela manhã. É em memória dele. É por isso que nós não vamos ministrar ceia aqui na igreja, que isso é uma opção nossa. Cada igreja tem as suas características. Tem algumas igrejas que pensam, e eu creio que pensando que é mais funcional, ministram na entrada a ceia. Quem vai entrando, vai recebendo, e aí logo que começa o culto, já ministra a ceia e passa esse momento. Nós não vamos fazer isso aqui. Embora todo culto de ceia não seja um culto como esse que eu fiz hoje aqui, para explicar para vocês aspectos da liderança da igreja, todo culto de ceia vai ser um culto onde o foco vai ser Jesus Cristo, a mesa, o pão e a comunhão dos irmãos. Então, é por isso que a gente não vai ministrar na entrada. Então, Jesus ensinou a gente a retransmissão da ceia. Quais são os elementos da ceia? O pão e o vinho. O pão simboliza a carne, o pão simboliza a carne de Jesus e o vinho simboliza o sangue. Quando Jesus estava pregando para uma multidão em João capítulo 6, tem um momento que ele começa a deixar mais duro o discurso e diz assim, os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida. Eles não entenderam que se tratava de uma tipologia, a multidão olhou para Jesus e falou, ficou doido, vamos todo mundo embora. E só ficou os 12 ao redor de Jesus. Aí Jesus olhou para Pedro e falou assim, vocês também não vão embora não? Aí Pedro falou, nada disso. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ajuda a irmã ali a aplaudir em nome de Jesus. Então, eu estou te explicando isso para te dizer que a ceia é um simbolismo, né? A gente faz isso em memória de Jesus Cristo, ok? E há aspectos importantes aqui que Paulo coloca para nós. O primeiro aspecto é quando ele diz assim, recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso aqui é uma coisa importante que você tem que guardar. Tudo que você tem, você recebeu de Deus. Se você tem alguma coisa, se você é alguma coisa, se você chegou a algum lugar, você chegou porque a graça de Deus foi contigo. E você vai chegar a muitos lugares ainda, porque a graça de Deus vai com você em nome de Jesus de Nazaré. Então o primeiro aspecto da ceia é isso, é nós entendermos que a vida que nós temos, nós recebemos de Jesus. A salvação que nós temos, nós recebemos de Jesus. O partir do pão, nós recebemos de Jesus. O acesso à mesa de comunhão, nós recebemos de Jesus. O acesso a Deus em oração, nós recebemos de Jesus. Paulo diz, eu só ensinei aquilo que eu recebi. Então tudo que nós temos espiritualmente, recebemos de Jesus Cristo. Não é nada por nós, não é nada por um pastor, não é nada por uma igreja, é por Jesus Cristo que nós temos, nós recebemos dele. Diga para quem está ao seu lado, tudo que você tem, você recebeu dele. É isso aí, você recebeu dele, e para a glória dele. Então, em João 15:5, Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, a gente precisa entender esse primeiro aspecto da ceia, que é o aspecto de que a gente recebeu de Deus. O segundo aspecto importante é que Paulo diz assim, ensinei, verso 23, e no 33, que é o desfecho, ele diz assim, vocês vão esperar uns pelos outros, vão fazer tudo junto, como um corpo, porque a ceia também aponta para isso, para eu esperar
para eu participar, para eu ter comunhão. Há quem diga que a ceia é um olhar para múltiplos lados. Primeiro a gente recebe e olha para cima, porque o que a gente recebeu veio dele. E depois a gente, na hora do partir do pão, a gente olha para o lado e percebe que nós não estamos sozinhos. Preste atenção nisso. Nós somos um corpo. A vitória do Rodolfo é a minha vitória. A luta do Rodolfo é a minha luta. A vitória do Eric é a minha vitória. A luta dele é a minha luta. Porque nós somos o corpo de Cristo aqui na By Faith Church. Você precisa entender isso. É esse o senso que a gente precisa ter. Que a luta de um é a luta de todos. Que a bênção de um é a bênção de todos. É isso que a gente precisa entender. E numa nação tão capitalista e individualista como essa, esse é um desafio para nós. Mas que Deus me plantou aqui. E plantou você também, para a gente viver nessa unidade em nome de Jesus. Então, a gente precisa entender isso. Paulo diz, esperai pelos outros, eu recebi, eu ensinei. Então, porque nós somos um corpo, em Ezequiel 22, 30, Deus fala com Ezequiel o seguinte, ele diz assim, eu procurei um homem que estivesse na brecha, mas eu não encontrei uma pessoa que estivesse na brecha. Porque Deus via o povo de Israel como um muro, e era importante que esse muro não tivesse brechas, não tivesse buracos, para que o povo fosse abençoado, estivesse guardado. Nós seremos um muro em nome de Jesus, sem brechas e sem buracos, em nome de Jesus de Nazaré. Então a gente precisa entender isso. Nós precisamos ter esse senso de corpo, de unidade. O meu desejo aqui é que você saia daqui e vá almoçar com algum irmão que você conheceu aqui na igreja. O meu desejo aqui, o café da manhã, não é só para encher a barriga, não. É para encher a barriga também, diga aleluia. Mas não é só para isso, não. É para você conversar, é para você falar, é para você ouvir, é para você interagir. Guarda uma coisa que eu vou te falar. As pessoas são como músicas esperando que alguém as escute. Então, às vezes, a gente precisa ser escutado. Sabe, quando você vai num psicólogo, muitas vezes ele faz algumas perguntas para te incitar a falar. Você sai de lá dizendo, pô, estou bem demais, hein? Estou curado. Essa cura começou quando você começou a falar. Então, tem vezes que as pessoas querem falar, interagir. Então, o café é para isso também. O grupo de fé que nós vamos fazer lá em Clermont tem essa intenção. Além de ser uma intenção evangelística, é essa a intenção. Os demais grupos de fé que nós vamos fazer é para isso. É para que você tenha comunhão. Para que você entenda que agora você tem uma nova família em nome de Jesus. Ah, pastor, eu vim para essa nação e me sinto sozinho. Não estará mais sozinho em nome de Jesus. Tem uma família aqui para te abraçar. Nós estamos aqui para isso. Então, a ceia nos dá esse senso de esperar uns pelos outros, de fazermos as coisas juntos, de unidade. Mais uma lição que eu aprendo com a ceia, para eu caminhar para encerrar. Quando Jesus disse para nós fazermos isto em memória dele. Jesus estava querendo nos lembrar que nós estamos aqui por causa daquilo que ele fez na cruz do Calvário por nós. Há lugares por aí que são tantas mensagens que são pregadas, e há poucas mensagens sobre a cruz e sobre Jesus Cristo. E eu preciso te dizer nessa manhã, que nós estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Porque Ele nos resgatou, porque Ele nos redimiu. Há um tempo atrás eu fui chamado para pregar numa igreja lá no Brasil, e era um evento, era uma conferência, tinha muita gente famosa, e eu lá no meio daquele cartaz. E eu lembro que embaixo estava escrito assim, entrada franca. Quando eu vi aquele cartaz na internet escrito embaixo, entrada franca, eu presumo que os organizadores fizeram aquilo na intenção de atrair as pessoas, para que elas entendessem que elas não iriam pagar para participar daquele evento. Mas quando eu li aquilo, imediatamente o Espírito Santo saltou ao meu coração e me disse, Bruno, quando você estiver pregando lá, você vai dizer para eles que a entrada não foi franca, que foi pago um alto preço para que eles estivessem entrando. E eu quero te dizer isso aqui nessa manhã, foi pago um preço para você estar aqui, foi pago um preço para você levantar as mãos. Não foi de graça a tua entrada aqui, e o preço é muito mais do que o aluguel de um espaço, do que a compra de um equipamento. O preço é o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você entende isso e pode adorar a Deus nesta manhã. Foi pago um preço. O preço que o seu pai, que por mais que te ame, não poderia pagar. O preço que a sua mãe, por mais que te ame, não poderia pagar. O preço que pessoas que te amam jamais poderiam pagar. A boa notícia é que Jesus pagou na cruz do Calvário. Esse preço, aleluia, foi o preço do nosso perdão. Foi o preço da nossa salvação. E você precisa entender isso. A ceia é o momento de nós relembrarmos do sacrifício de Jesus por nós. E nós entendermos que o sacrifício de Jesus carimbou o nosso passaporte para o céu. Todo mundo que está aqui, né?
entende um pouquinho, por causa até da questão imigratória de passaporte, documentação, visto e tudo mais um pouco. Essa é uma realidade. Para você entrar num país, obviamente o caminho usual e organizado é você entrar com o visto. Você tem um visto, você vai no consulado brasileiro, tira o visto, você tem um passaporte que você pega na sua nação, e aí você entra em outra nação, né, com o visto, com o passaporte, e entrou. Preste atenção nisso. Jesus, aleluia, foi aquele que carimbou o nosso passaporte para o céu. E o nosso visto para o céu é de eternidade em eternidade. Mereci um glória a Deus, mas empolgado. Ah, pastor, eu estou aqui com green card. Glória a Deus pela sua vida, mas tem 10 anos de validade. Mas o visto que Jesus nos deu para acessarmos o céu é eterno. Aleluia. Aleluia. O diabo não pode tirar, o pecado não pode tirar, nada pode tirar, ninguém pode desfazer o sacrifício dele na cruz do Calvário por nós. Então você precisa entender isso, né? Que nós devemos fazer isso em memória de Jesus. E o último ponto, Paulo diz que a gente ministra a ceia até que Jesus venha. Diga, até que ele venha. Uma das maiores esperanças da igreja é a esperança da volta de Jesus Cristo. E é uma esperança que ela tem duas dimensões. A primeira é a do encontro com o Senhor. E a segunda é a do acesso ao céu, à eternidade. A verdade é que a ceia é uma boa ocasião para nós relembrarmos que existe algo além do aqui e agora. A ceia é uma oportunidade de nós relembrarmos que existe algo além desse momento, do material. A ceia é uma oportunidade de nós relembrarmos que existe uma eternidade reservada para nós. A ceia é uma oportunidade para isso, porque há tantas pessoas que esqueceram de falar sobre o céu, esqueceram de mencionar o céu e entender que a vida aqui é corrida, mas se a gente não vigiar nessa correria, a gente perde o foco do céu. E Paulo disse algo que eu quero que você guarde, ele disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, que você nunca perca de vista o céu. Toda ceia, que você saia daqui entendendo que é necessário e é importante não esquecer que o melhor de Deus para você, tem muita coisa boa de Deus para acontecer com você aqui nessa terra ainda. Um aleluia e um amém ali. Tem muita coisa boa de Deus para acontecer com você ainda nessa terra aqui. Obrigado, Bi. Então, tem muita coisa boa de Deus para acontecer com você aqui nessa terra ainda. Mas as melhores estão reservadas para a eternidade. Com base em que você diz isso? Com base na Bíblia, que diz: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aleluia. Então você precisa guardar isso no seu coração. Talvez você não tenha um carro zero para andar aqui, um carro caro para andar aqui, uma carreta, como a gente diz no Rio, para andar aqui, mas tem uma carruagem celestial te aguardando lá em cima. Talvez você não tenha ouro, prata para colocar no corpo aqui, mas você vai andar em ruas de ouro e de cristal lá em cima. Talvez você não mora na casa que é uma mansão aqui, mas há uma mansão celestial te aguardando lá em cima. Eu quero que você não perca de vista a ceia para nós relembrarmos isso, que um dia será enxugada dos nossos olhos toda lágrima, nós o veremos como Ele é, aleluia. Você não pode perder de vista o céu. E a ceia é para isso, para nós rememorarmos isso, para nós guardarmos isso no nosso coração. Você não pode perder de vista o céu. Então, a ceia é para nós relembrarmos todos esses aspectos. A ceia é importante por isso, para nós relembrarmos isso. E a última coisa que eu queria te falar, que é importante, que é algo que nós cremos, para quem é a ceia? Ah, pastor, então a ceia é isso tudo, então está passando um cara lá na esquina, lá eu posso dar para ele? Não. Não, pastor, se é ceia para isso tudo, eu vou trazer um primo meu que está pelo Brasil, está aqui na América visitando, vou trazer ele aqui, ele pode ceiar com a gente? Não, se ele não pertencer a uma igreja, não estiver em comunhão com uma igreja, se não for batizado nas águas. Você precisa entender isso. Para quem é a ceia? Para quem é batizado nas águas. Eu sei que, pastores, tem igrejas por aí que ministram ceia que é para geral, para todo mundo. Entrou, tomou. É todo mundo. Mas todas as vezes que a ceia aparece na Bíblia, ela é ministrada para aqueles que são batizados. É sempre nessa ordem. É sempre nessa ordem. Quem crer e for batizado. Então você precisa entender isso. A ceia é para quem foi batizado nas águas. Então quem toma a ceia é muito melhor do que quem não toma? Não. Quem toma a ceia
é diferente de quem não toma só num aspecto, na evolução da caminhada. Essa é a realidade. Então se eu tomar ceia, eu já estou garantido no céu, e se eu não tomar, eu estou no inferno? Também não. Porque a ceia é sobre a nossa comunhão com Deus e o nosso fortalecimento com Ele aqui. Preste atenção nisso. O criminoso na cruz, você deve lembrar dele, não teve tempo nem de ser batizado, nem de tomar ceia. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou: em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Porque a salvação não está atrelada a nada que você faça, mas está atrelada, amarrada àquilo que Jesus fez por você. E o que é a ceia então, se não está atrelada a isso? A ceia é uma simbolização. A ceia é um fortalecimento espiritual de algumas pessoas que já estão num ponto da caminhada, que foram batizadas nas águas e estão em comunhão. Ah, pastor, eu não sou aqui da igreja, eu estou só visitando vocês, mas eu tenho uma igreja, eu sou crente, eu sou casado, estou em comunhão com a minha esposa, está tudo bem? Então faça parte da ceia. Ah, pastor, eu estou ouvindo o que o senhor está falando aí, não concordo, vou tomar. Eu não vou tomar ceia da sua mão, porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você que vai se examinar. Eu vou pregar essa exata mensagem toda vez que eu pregar na ceia? Provavelmente não. Porque você vai entender só na leitura do texto que a cada um vai se examinar. Eu vim aqui para te instruir de acordo com a palavra de Deus, mas quem vai se examinar é você. Para você participar da ceia. E você precisa entender isso. Porque todas as vezes que alguém participa sem a consciência, é por isso que aqui a gente nunca vai entregar na frente da igreja para todos que entram indiscriminadamente. Porque se a pessoa participa sem consciência, é a Bíblia que diz, não sou eu, que ela toma, que ela bebe para a sua própria condenação. Então esse momento é o momento de nós celebrarmos a ceia com consciência. Ah, pastor, não batizei ainda. Último domingo de agosto está aí te aguardando. Mereci um glória a Deus assim mais empolgado. Você, pô, pastor, estava tanta coisa boa no culto acontecendo. Mas Deus me chamou para vir aqui para te falar também aquilo que você não quer ouvir. Faz parte do exercício pastoral, com amor, com sabedoria e com graça. Mas é importante para a tua saúde espiritual em nome de Jesus. Não, pastor, eu creio que eu posso participar. Eu já batizei nas águas, eu era de uma igreja, agora estou pensando. Então você vai participar com a gente. E se você já nos visitou semana passada, está visitando hoje, já fica aí em nome de Jesus. Mereci um aplauso aí, se fica aí. Já encontrou sua casa, o seu lar em nome de Jesus.